Olá pessoas, como estão? Semana 15 da NFL chegando. Nesta quinta-feira tem um Thursday Night Football muito importante entre Rams e 49ers. E a gente obviamente vai com a prévia, com o Game Plan para a semana 15 da NFL. São 16 jogos, então a gente vem com 16 palpites aí para todos os jogos. Lembrando que nesta semana a gente tem um Monday Night Football duplo. Tem Atlanta e Las Vegas e Minnesota e Chicago, tá? Então segunda-feira tem 2 jogos e... é isso, tá? Sábado não tem jogo, domingo normal. Vamos que vamos. Ó, a prévia nessa semana, eu vou fazer 5 histórias para ficar de olho e os palpites, tá? Não sei se vocês estão percebendo na minha voz, eu tô resfriado, eu tô com bastante dor no corpo, mas não tem como deixar de fazer a prévia. Então, enfim, acho que o corpo tá cobrando aí esse final de ano. Mas faremos a prévia e aqui estamos. Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira história para a gente ficar de olho é que a NFC West começa a se desenhar, começa a ter os contornos finais. Porque o Seattle Seahawks pega o Green Bay Packers aí nesta semana. É um jogo em Seattle, jogo de horário nobre. E se Seattle vencer, coloca um pezinho na pós-temporada já, né? Coloca aí as mãos, pelo menos na vaga, pensando aí, claro, não matematicamente, mas virtualmente encaminha de vez o Seattle Seahawks, talvez a própria divisão. E, na quinta-feira, se o San Francisco 49ers perder para o Los Angeles Rams, aí, gente, pode empacotar as coisas e pensar em 2025, um ano que foi uma tempestade perfeita, eu já falei bastante sobre isso. Os 49ers são zebra para esse jogo, não tem running back, basicamente, né, porque o Guerendo também não está 100%, o Mason está fora, o McCaffrey está fora, são muitas lesões em São Francisco e semana curta. Então, é uma tempestade perfeita. O Arizona Cardinals, claro, também joga nessa semana, mas Arizona já ficou numa situação bem mais complicada depois das 2 derrotas contra Seattle. Lembrando que na semana 18 tem Rams e Seattle Seahawks. Hoje caminha para a divisão ficar entre esses dois. Vamos ver o que vai acontecer. Claro que matematicamente os outros têm chance, né? São Francisco e Arizona, mas acho que os contornos finais começam a ser desenhados a partir desta semana. A segunda história para você ficar de olho, meu querido espectador, amigo internauta, essa expressão deveria ser mais usada, amigo internauta, é que Miami está na corda bamba e é um time que não pode se dar mais ao luxo de perder se quiser ainda sonhar com vaga na pós-temporada. Hoje Miami tem uma chance baixa de playoff, matematicamente falando, e é meio que um time que não depende só de si, tá? Vai ter que ter algum adversário tropeçando e tudo mais. A gente tem aí basicamente Chargers e Broncos brigando com os Dolphins por aí 2 vagas, né? Eu meio que não considero os Bengals nessa briga, porque os Bengals precisam de muito mais combinação de resultado que Miami, e tem, claro, Indianapolis. Mas Indianapolis eu vou falar daqui a pouquinho. Sobre Miami, a defesa dos Dolphins é um problema nessa temporada, então vamos ver, vindo da folga, o Houston Texans, jogo em Houston, o que vai acontecer nesse jogo. Daqui a pouco no palpite eu falo mais sobre. A terceira história é justamente o Indianapolis Colts brigando, lutando pela vida, porque os Colts pegam os Broncos contra uma forte defesa de Denver, uma das 5 melhores da NFL nessa temporada, certamente. Eu acho a melhor defesa da NFL, considerando todas as semanas, tá? Acho que Philadelphia está numa ascensão muito forte, mas considerando a temporada inteira, Denver é a melhor defesa da NFL para mim. Minnesota é uma menção mais do que honrosa também, claro, e Kansas City. E se os Colts perderem, aí moiou, porque eles vão perder o critério de desempate contra os Broncos, que é basicamente contra quem eles realmente estão lutando neste momento. Se Indianapolis vencer, aí cria-se um caso interessante para quem sabe Indianapolis brigar por pós-temporada via wild card. A quarta história é um termômetro para lá de importante para Jared Goff contra um time que ele pode ver no Super Bowl, caso o Detroit chegue lá hoje. Claro, os Lions são o favorito ao Super Bowl. E do outro lado, Josh Allen num jogo espetacular, 3 touchdowns passados, 3 corridos, colocou o time nas costas, sem jogo terrestre para além dele, uma defesa que tomou 1 milhão de pontos e nem o time de especialistas não foi bem. Bom, vamos ver como ele volta aí enfrentando talvez a melhor equipe da Conferência Nacional, que é o Detroit Lions. Então, um jogo para a gente marcar na agenda, e eu te espero, inclusive, para essa partida, 6h25 na ESPN 2 e no Disney Plus Premium. E, por fim, outro termômetro muito interessante, porque o Russell Wilson vai enfrentar uma defesa muito em crescimento, cuja secundária está jogando muito bem, e o George Pickens não está saudável, não treinou. Do outro lado, eu acredito que a defesa dos Steelers seja a mais forte que o Jalen Hurts enfrentou o ano todo. Ele enfrentou algumas defesas que têm talento, claro, Cleveland, por exemplo. Tampa, eu acho uma defesa que tem talento, inclusive contra a Tampa não fez 20 pontos. Enfrentou New Orleans no início do campeonato, também não fez 20 pontos. E agora? Como que vai ser esse teste para o Jalen Hurts aqui, especialmente se o Saquon Barkley não produzir? É isso que eu estou bastante intrigado para ver nesta semana da NFL. Vamos lá então para os palpites.
Bom, vamos ao que muitos de vocês querem. Essa semana não tem momento histórico. Eu até pensei aqui, antes da gente entrar nos palpites, dá para falar bastante aqui sobre alguns momentos históricos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Baltimore e New York Giants. Põe na tela aí, André, vou te dar trabalho, nosso querido editor. Baltimore e New York Giants foi o Super Bowl da temporada 2000, com vitória dos Ravens, aí foi o primeiro título de Super Bowl da equipe. Dallas e Carolina é o fim, esse é o acabou a dinastia mesmo, tá? Esse aí, um dos muitos acabou a dinastia, que já não é todas as dinastias que perduram, né? Mas essa dinastia acabou justamente contra o Carolina Panthers em 1996, era apenas o segundo ano de existência dos Panthers, e eles venceram os Cowboys nos playoffs. Dali pra frente, o trio Aikman, Irving, Emmitt Smith não chegou mais ao Super Bowl. E, aliás, desde aquele jogo, Dallas sequer chega a uma final de conferência. A última final de conferência de Dallas foi em 95. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui que a gente pode ressaltar. Buffalo e Detroit tem a proximidade geográfica entre as cidades, eu acho uma questão interessante. Pittsburgh e Filadélfia tem uma história que acho que muitos de vocês já conhecem, que durante a Segunda Guerra Mundial os dois times se juntaram, né? São times próximos na Pensilvânia, de conferências distintas, mas durante a guerra eles se juntaram, viraram os Steagles para poder continuar existindo. Green Bay e Seattle tem aquela final de conferência épica de 2014, né, que teve 3 turnovers do Russell Wilson, eles viraram o jogo, teve fake punt ou fake goal, agora nem me lembro mais, uma coisa completamente maluca. E tem o Hail Mary também, quando os árbitros não eram os árbitros da NFL que estavam de greve, né, e aí tipo tem um umpire marcando, um árbitro marcando assim, o outro marcando assim. Isso foi em 2012, se eu não me engano. Tô falando tudo isso de cabeça, tá, gente, porque tem muita coisa aqui que daria para contar nessa semana, então virou um grande momentão histórico. E claro, Indianapolis e Denver, Peyton Manning, é o Peyton Manning Bowl, né? São as equipes aí que o Peyton jogou em sua carreira e ganhou um Super Bowl com cada. Vamos para os palpites então? Começando com o Thursday Night Football, Rams e 49ers. Muitas lesões em São Francisco ainda, né? O Nick Bosa é dúvida para o jogo, está em status questionável, o Guerendo também não está saudável. E do outro lado a gente tem o time dos Rams que está em alta depois da vitória contra a equipe do Buffalo Bills na semana passada. Puka Nacua, Cooper Kupp, Matt Stafford, Kyren Williams, acho que é um pouco demais para a defesa de São Francisco. E sem o Nick Bosa ainda demais, né? Embora, claro, o Gross Matos e o Floyd tenham jogado bem na semana passada, mas aí é a linha ofensiva do Chicago Bears, e pelo amor de Deus, né? Dito isso, eu vou com os Rams aqui. Dallas e Carolina, eu vou com os Panthers. Talvez a partida da segunda-feira passada tenha sido o último suspiro de competitividade dos Cowboys, né? E agora o ânimo no vestiário deve estar sub-zero, basicamente. Põe o Sub-Zero aí, André. Grande personagem, meu personagem favorito do Mortal Kombat, inclusive, é o Sub-Zero. Mas era difícil jogar com o Sub-Zero. Tentei hoje, inclusive. Do outro lado, a gente tem, claro, lesões na defesa. O J.C. Horn não está saudável, ok. O Jadeveon Clowney também. Mas eu vejo um Bryce Young em ascensão, e contra uma defesa de Dallas que se impressiona bastante o quarterback, embora o Overshawn, que é um destaque positivo na temporada, tenha machucado na última semana. Eu vejo um momento muito forte aqui para Carolina. O jogo terrestre de Carolina é acima da média também, acho que isso é pouco falado pensando nessa temporada. O jogo é em Carolina, eu vou com os Panthers. Washington e New Orleans, Derek Carr está machucado também, outra informação importante aqui. E a defesa do Saints contra o jogo terrestre neste ano, que é o eixo motor dos Commanders, que estão vindo de folga, inclusive, estão bem descansadinhos. Aí eu vou ter que ir com os Commanders nessa partida. Baltimore, New York Giants, gente. Difícil, hein? Tommy DeVito deve ser o quarterback, porque o Drew Lock não está saudável. Mas, exemplo do que eu falei semana passada, seja lá quem for o quarterback dos Giants, não tem condições aqui. É uma pena, porque é um front bastante talentoso do lado defensivo, mas o resto do time deixa bastante a desejar. E vamos ver o que o Malik Neighbors vai dizer na coletiva pós-jogo, porque semana após semana ele dá indiretas e a cada semana que passa fica mais difícil imaginar que o Brian Daboll volta como head coach na temporada de 2025. Kansas City e Cleveland, duelo que aconteceu em playoffs, né? Faz não muito tempo. Jameis Winston contra os disfarces, contra as blitzes do Spanuolo, acho que vai dar ruim. É o típico jogo que o Jameis Winston tem 2 touchdowns e 2 interceptações, né? Então eu fico com Kansas City aqui, não por conta do Mahomes, do Kelce, não, mas por conta da defesa dos Chiefs. Os Chiefs vencem fora de casa e seguem caminhando rumo à folga. Cincinnati e Tennessee, a única coisa que eu me preocuparia aqui com os Bengals é o Tony Pollard, tá? Que acho que é um dos poucos fachos de luz aqui nesse ataque dos Titans, e também não toda semana, né? Vamos falar a verdade. A Cincinnati tem mais time, e Cincinnati venceu as equipes com campanha negativa que enfrentou neste ano, né? Os times fracos eles venceram. O problema foi fechar jogos contra times mais fortes,
Tennessee Titans aí já pensa no ano que vem, o Will Levis, se é que volta como quarterback no ano que vem, ele que não ficou saudável essa temporada, lembrando. Miami em Houston, eu vou com os Texans aqui. Essa defesa de Houston pressiona bastante o quarterback adversário, isso pode ser um problema para o Tua. Eu acho que existe talento na secundária de Houston também para tentar conter o Tyreek Hill, que reanimou-se. Esse barulho não é de obra, tá, gente? É de happy hour, provavelmente, final de ano, não sei se o microfone captou. Que reanimou-se nas últimas semanas. E a minha grande preocupação é a defesa dos Dolphins. Pouco está sendo falado como a defesa de Miami é frágil, tá? Especialmente contra o jogo aéreo. Não é uma defesa que está pressionando muito o quarterback nas últimas semanas. Então, em meio a isso, a fragilidade aí da linha ofensiva de Houston, que vem de folga, e o CJ Stroud, que está numa ressaca de segundanista, eu acho que isso pode ser um pouco mitigado. Então, eu vou com Houston e a temporada de Miami basicamente acabando. New England e Arizona, como eu falei na semana passada, os Cardinals jogando melhor em casa do que fora de casa, né? E os Patriots, um time bem abaixo se a gente comparar com o Seattle Seahawks. Eu acho que o Drake May pode ter um bom jogo nessa partida, especialmente porque a potencial fragilidade da linha ofensiva dos Patriots é um pouco mitigada pelo front de Arizona, que até subiu de produção, mas depois voltou a cair na semana passada aí contra a linha ofensiva de Seattle, que não é tão talentosa assim como não é a dos Patriots. Também prevejo um jogo terrestre como ponto focal das duas equipes aqui, tá? Eu vou com o Arizona Cardinals jogando em casa, vamos ver se o Kyler Murray se recupera. Eu acredito que contra New England seja um bom momento. Vamos começar então com você, meu bem. Zebrinha, New York Jets e Jacksonville Jaguars. Eu vou com os Jaguars aqui. Eu sei que eles são zebra, eu sei que é provavelmente o pior time da NFL, mas a situação dos Jets é profundamente tóxica. Breece Hall segue machucado, Sauce Gardner também. É uma boa oportunidade para o Mac Jones mostrar serviço, né? Contra um time que ele enfrentou algumas vezes. Vamos ver o que vai acontecer. Feeling aqui total. Os dois times são péssimos, os dois times são uma bagunça, mas eu vou com a zebrinha que joga em casa. Indianapolis e Denver, eu não confio no Anthony Richardson contra a defesa do Denver Broncos, que é uma das que mais pressiona o quarterback na NFL. Não acho que ele vai tomar decisões rápidas o suficiente para fugir da blitz. Não acho que ele vai conseguir explorar a secundária de Denver, que é uma secundária que está jogando bem nessa temporada, e também não vai ter tanto amparo terrestre, porque isso é pouco falado e deveria ser mais. A defesa contra a corrida dos Broncos também é uma das melhores da NFL. Não é só a secundária, não é só o destaque do Patrick Surtain neste ano, tá? Eu vou com Denver aqui e eu acho a defesa dos Colts um pouco soft, e isso pode ser uma excelente notícia para o Bo Nix, os Broncos também voltando da folga. Agora você volta, meu bem, porque tem mais uma zebrinha aqui, Buffalo e Detroit. Eu vou com os Bills, eu vou com o Josh Allen aqui, em meio a muitas lesões de Detroit, especialmente no miolo ali na defesa, na posição de linebacker. O McNeil, que é um jogador subestimado da linha defensiva de Detroit, também está machucado. E o Josh Allen acho que vem com sangue nos olhos aí para um jogo que basicamente pode decidir a folga da AFC se Buffalo perder. Aí vai ficar muito difícil se Buffalo perder, Kansas City ganhar. Então, um senso de urgência maior aqui para o Buffalo Bills. Eu vou com os Bills nesse jogo. Tampa Bay e Los Angeles Chargers, eu pensei em palpitar nos Bucks, tá? Mas eu vou com os Chargers aqui, por mais que o Herbert não esteja 100% saudável, porque Tampa tem duas lesões importantes. O Anthony Winfield tá fora, tá? Isso já é certeza. E o Bucky Irving tá com lesão nas costas. E se tem uma potencial fragilidade, que não é fragilidade, mas um potencial problema na defesa dos Chargers, é defender o jogo terrestre. E em meio a isso, eu acho que sem o Bucky Irving vai ficar bem mais complicado para a Tampa aqui para o Baker. E essa secundária dos Chargers é muito disciplinada. Eu acho que o Baker pode ter mais um dia de turnovers, como foi contra os Raiders na semana passada. Eu vou com os Chargers aqui. Pittsburgh e Filadélfia. George Pickens está machucado, isso é muito importante para Pittsburgh, porque os Steelers não têm profundidade de talento no corpo de wide receivers, e diga-se que o Pickens não é um recebedor de primeira prateleira, né? Vamos ser sinceros aqui. E os Steelers e o Russell Wilson vão pegar uma secundária muito boa, tá? Liderada aí, claro, pela experiência do Garner Johnson, que teve interceptação semana passada, mas também, claro, pelos calouros, o Penny Mitchell e o Cooper DeJean. Em meio a isso, o tanto que a defesa de Filadélfia pressionou o Bryce Young na semana passada, mesmo sem aí o Brandon Graham já há um tempo, eu sou mais Filadélfia aqui pelo lado defensivo. Agora, do outro lado, existe, claro, uma oportunidade, uma chance para Pittsburgh, porque a gente está falando aqui de uma defesa que, aliás, faltou mencioná-la, né? Eu mencionei Denver, Kansas City, Minnesota. Defesa de Pittsburgh também pode ser considerada top 5 neste ano. Esse é um bom vídeo para a gente fazer depois, né? Acabou sendo um lapso meu, tá? Porque estava mais para frente aqui os Steelers no meu calendário, na minha colinha. Gente, vai ser o maior desafio que o Jalen Hurts enfrentou o ano inteiro. E a defesa dos Steelers é top 3 contra a corrida neste ano, tá? Então, se o Saquon Barkley não engrenar, especialmente no último quarto, como até foi o caso contra os Ravens, por exemplo, que também é uma boa defesa terrestre,
Aí eu quero ver o que vai acontecer. Eu estou muito curioso para esse jogo tende a ser espetacular. Eu vou com os Eagles aqui, pelo fator casa, pelo fator desfalque em potencial do Pickens, onde vai estar saudável e tudo mais. Bom, mais uma zebrinha aqui no Sunday Night Football. Eu vou com o Seattle Seahawks, que está em ascensão, está pressionando o quarterback, defendendo um pouco melhor a corrida. Não é top 15, top 10 defendendo a corrida nas últimas 4 semanas, mas o suficiente. Sobretudo, os Seahawks estão roubando muito mais a bola do adversário nas últimas semanas, e isso contra o Jordan Love fora de casa pode ser um fator muito importante aqui para Seattle. Gostaria de ver eles defendendo ainda melhor o jogo terrestre, mas já foi uma melhora o suficiente para o time ficar mais competitivo. E da linha ofensiva, a gente tem que destacar também, né? A linha ofensiva de Seattle fez o seu melhor jogo na semana passada contra a Arizona. Isso vai ser importante, claro, contra o front dos Packers. Eu vou com os Seahawks em casa, que estão quentes. Esse jogo vai ser uma atmosfera incrível da torcida de Seattle aí no Lumen Fields. Zebrinha, portanto, os Seahawks são zebras por 3 pontos lá na KTO. Por fim, Monday Night Football duplo, Minnesota e Chicago. Não tem como apostar nos Bears nesse momento, é um grande Walking Dead. Os Vikings são muito mais time e jogam em casa. Sam Darnold tende a ter outro grande jogo como teve na semana passada. E Atlanta e Las Vegas pode ser o que o médico receitou para o Kirk Cousins. Uma defesa que também está bem frágil neste ano. Vamos ver aqui quem vai ser o quarterback também dos Raiders, né? Porque basicamente todos tiveram problema de lesão neste ano. Ainda está em suspenso essa questão, mas Atlanta, por pior que esteja, ainda é mais time que os Raiders aqui. A defesa dos Raiders tem talento para pressionar o quarterback. Chesson fez uma boa jogada de interceptação na semana passada, tem o Max Crosby, claro, mas basicamente é só isso. E tendo só isso no Monday Night Football que a Atlanta entra pressionado, eu vou com os Falcons aqui, certo? Beijo carinhoso, fizemos o Sostrar que podíamos. O vídeo um pouquinho mais curto nesta semana, espero que vocês entendam. Estou ficando cada vez mais fanho ao passar do vídeo. E prateleiras de times fica para semana que vem, tá, gente? Quando eu vou, se Deus quiser, estar mais saudável, vou me cuidar, estou me hidratando. Ó, vou me hidratar no meio do vídeo. Estou me hidratando aqui, acabei de comer uma maçã, comer uma mexerica, agora há pouco, ou tangerina, dependendo do lugar onde você esteja. Para mais conteúdo assim, o Like Plus, vamos juntos. Obrigado pela companhia, fizemos o Será que podíamos e até a próxima. Tchau.